A todos. Hoje mais uma live aqui com vocês. Vamos convidar Dorival Mendonça, Cris, essa live falando, e a Yara também, né? E a gente aqui falando sobre essa metodologia do Mestre Vandela Luz e as nossas relações familiares, né? Cris, está aí já? Yes, me escutam? Sim, eu estou aqui tentando convidar Dorival. Peraí. Dorival. Vamos lá. Convidar. Ver se ele entra. E a Marina. Olha ele aí. Me avisa se eles entram, porque. Olha ele aí. Dorival. Agora vai. Cris, Falta a Marina. A hora que tiver todo mundo. Entrou todo da mundo? nave. Dorival. Que alegria. Entrou a Marina? ai, Cris. Dorival, não era para eu estar aqui, mas eu resolvi ficar. Só para esse momento Entrou a Marina? Que tão mágico. bom. Muito Que bom. obrigado. Muito obrigado. Falta a Marina. Vamos ver se ela consegue aqui. Marina. Eu já chamei, eu não sei se ela está alcançando. Bom, qualquer coisa eu saio. Não, fica aí. Fica aí, fica aí. Vou convidar de novo. Segura aí. Segura aí, vamos esperar. Ver se a gente já consegue pôr todo mundo. Ai, a Marina vai Entrou. entrar. Entrou? Marina. Tudo Boa, bem? tá? Já? Já? Que bacana. Então, vamos lá. Aê. Vamos lá, Hoje essa live está bora. lotada aqui. 5 pessoas, número do amor. Muito interessante esse processo. Quem quer começar primeiro a contar sobre essas curas em família com a guia do mestre? Nossa, Primeiros homens, né? primeiros homens! Primeiros homens. Vamos lá. Primeiros olhos. Não, eu Qual acho que é a eu acho que eu tenho que ser preferência? cavalheiro, primeiro as mulheres. Não, vai né? lá, Eu acho Dorival, que começa. primeiro as mais novas, Marina, que é a mais jovem. Dosival não começa mal, porque você vai. A ideia é você terminar bem. Não, mas eu posso A Marina tem aproveitar muita esse história para contar. Também, como A queiram. Marina é muito interessante, porque a Marina trouxe para o processo praticamente a família inteira dela. Então, é um trabalho muito lindo ver essa família Amaral fazendo esse trabalho profundo de cura, né? Então, tem muitas histórias Sim. muito lindas e incríveis. E eu acho que o mais legal da Marina, que para mim, incrível pessoalmente, é que ela, cara, não é que você traz a sua avó pro processo. A Sabe? avó dela. Você traz a sua avó pro processo, sabe? É e ela muito foi a louco, porque primeira, mais fácil, né? E ela foi a ela primeira, e ela ama acompanhar o mestre, né? É assim, nas liberações, ela é muito lindo o trabalho de vocês. mas ao mesmo tempo, conta um pouco sobre a sua avó, porque a gente pode pensar qual é a avó da Marina, né? Que a gente pode pensar que é uma vozinha que tá rezando o terço, sabe? Que tá ali linda, fazendo comidinha pra gente chegar aos netos. Né? Então todo mundo imagina essa vozinha, ela só tava esperando A gente essa não campainha imagina, tocar. a gente não imagina que a vozinha está esperando a gente com a garrafa de vinho, né? Com gelo no final do dia. Não, mas eu quando eu comecei o processo, eu acho que o meu primeiro coaching com o mestre foi direto nesse tema, né? Porque é o que o mestre explica pra gente, o quanto as nossas relações estão muito baseadas nessa relação com o pai, mãe, com a família. E eu acho que por um tempo eu entendi isso tudo muito errado, assim, eu entendia que eu precisava trazer a minha família para o processo para poder curar com a minha família, como se essa cura estivesse neles se curarem também, né? Neles ganharem essa consciência. E o que eu não me arrependo de ter entendido errado, porque eu acho que eu coloquei muita força para eles poderem chegar também, então foi muito lindo.
Mas a minha avó em específico foi a primeira pessoa que eu conversei, na verdade, para poder falar um pouco sobre o retiro que a gente ia fazer. E na hora ela falou, parece interessante, eu quero participar. Uau. E a minha avó, a minha mãe com mais resistência veio acompanhando ela, né, com essa desculpa de acompanhar ela num primeiro momento, mas foi a Que é uma primeira boa, né? sim, é uma ótima desculpa, podemos usar sempre. Vamos usar. Não, não, acompanha só assim, é rapidinho, é só ir ali na luz rapidinho, você entra no vazio, você volta bem. E não importa, na verdade, né, como os caminhos que a gente cria, como desculpas também, né, os caminhos mentais que a gente vai traçando para poder justificar o que a gente sente desde o coração, né, que é uma conexão com isso que chega, com essa luz que chega através do mestre, através desse processo. Mas eu acho que o convite maior para minha família resolver entrar foi o meu processo em mim mesma. Então, para mim, o que mais marca isso é o meu irmão, que também faz parte do processo, e que foi uma pessoa que nunca buscou muito esse autoconhecimento, essa espiritualidade. Era alguém que eu jamais imaginei, assim, na verdade, que estaria do meu lado nesse caminho onde a gente pode hoje falar uma linguagem muito profunda e também se ajudar muito nas nossas curas, porque os dois tendo consciência do que a gente tem para curar, fica muito mais tranquilo, muito mais fácil, né, da gente se apoiar, apesar de, óbvio, a gente se perder muitas vezes nas curas que a gente tem. Mas o meu irmão um dia acordou e falou, como é que eu faço para participar desse negócio aí? Quero participar, porque eu tô vendo você mudar, tô vendo coisas mudarem muito, e eu quero também fazer uma mudança em mim. Então, Má, tem algo que você se lembre de exemplo, assim, para dar? Tipo, de alguma mudança, de algo que ele te falou, assim, de que. eu não sei se é algo que ele me falou, mas é algo que eu notei muito no começo, o quanto eu queria controlar o meu irmão, né? Eu queria mostrar para ele o que ele estava fazendo de errado, o que ele, enfim, não devia fazer, o que ele devia fazer. Eu tinha esse lugar muito distorcido, de estar fora do meu lugar mesmo de irmã, e estar num lugar de querer ser mãe da minha mãe, querer ser mãe do meu irmão, que está muito ligado com as minhas dores, com as curas, né, que eu venho fazendo na Guia do Mestre, mas foi algo que eu pude perceber que eu não podia mais fazer a partir do momento que eu entrei para o processo, e o mestre foi a cada dia me recordando que tudo estava dentro de mim, né? E que o amor, isso é uma coisa que mais me marcou quando eu comecei o processo, que o amor permite que o outro seja. Então, eu comecei a me policiar muito mais para não tocar tanta energia do meu irmão. E, e ele começou a abrir mais o coração para me receber, porque eu já não estava mais invadindo tanta energia dele o tempo todo. Então, eu acho que às vezes eu ia para entrar e eu me policiava, eu parava e falava, não, desculpa, eu não posso estar nesse lugar. Então, eu acho que ele foi notando que eu estava tentando, né, mudar o meu comportamento, tentando agir de uma forma diferente. E ele foi, de certa forma, criando menos barreiras para mim também, né? E Que acho que lindo. isso Que é lindo. uma Soltar o aproximação. controle te aproximou mais dele, né? E hoje, de verdade, o meu irmão é meu melhor amigo. É Uau. a pessoa que eu mais converso, mais troco, posso falar profundo, coisas que antes eu tentava, apesar de a gente ter dividido a vida inteira juntos e ter muitas questões em comum, é, curas com o pai, com a mãe, a gente não tinha essa cumplicidade, porque o meu próprio comportamento, eu estar fora do meu lugar de irmã, fazia com que a gente não pudesse ter essa união, assim, em um compartilhar real e do que a gente está sentindo. Então, eu não via no meu irmão uma pessoa com quem eu podia compartilhar esse meu mundo interno que parecia tão difícil em alguns momentos. E hoje é a pessoa que eu vejo que me ensina muito, porque o Tomás tem uma leveza, ele tem uma sutileza, ele tem
uma forma de lidar com as coisas muito diferentes da forma que a minha personalidade lida, que é muito leve, muito alegre. Então, às vezes eu chego assim com alguma questão, eu compartilho com ele e ele tipo tranquila, sabe? Solta, você está pensando muito, você tá, sabe? Não é assim, vai, faz, você errar, errou, vamos com calma, sabe? Não vamos se pressionar tanto. Ele me ajuda muito com a rigidez da minha personalidade. Então, a gente vai criando essa parceria, assim, de continuar se policiando, né? E às vezes, óbvio, a gente se enrosca em algumas coisas, se perde, e aí eu paro, ou ele para, e eu falo, nossa, desculpa, não era para ter falado assim, mas me tocou isso, isso e isso, não quero agir dessa forma, e aí ele também já, não, tudo bem, também me tocou memórias, vamos lá, vamos lidar dessa forma, a gente vai se alinhando, né? Com a consciência, que é o que as conexões diárias nos permitem ter, fica muito mais fácil não se perder, né, nessas memórias que a gente foi acumulando e nos comportamentos inconscientes que a gente tinha. Que linda, Marina. Que São muitos linda. movimentos, né? São muitos movimentos. O que eu acho muito legal são quando os retiros, né? Aquele retiro que a gente fez, que tá sua avó, sua mãe, acho que o Tomás já estava, e aí essa história do mestre liberar a fazenda, e aí vai movendo tudo, e às vezes a gente até usa o nome do mestre no meio da família, né? Qualquer coisa eu vou falar com o mestre, né? E aí eu queria saber se você tem alguma história, Dorival, também. Às vezes a gente pode usar o nome do mestre em vão, né? É tipo assim, né? A gente quer alguma coisa. Não, vamos perguntar para o mestre. Você não acha que é melhor a gente pedir a guia? E o mestre acaba entrando, ele é o árbitro, né? Ele acaba pitando o jogo, né? Né, É claro que às vezes a Eu, gente não usa energia limpa, mas assim, é muito lindo como a forma como o mestre ele entra no meio desse campo, né? eu creio que eu acabei de fazer isso faz umas 2 horas atrás, mas, mas, Você eu, fez eu, isso? mas foi energia limpa, com certeza. Eu Ah, estava numa reunião com o Vitor, e o é o seu Vitor, filho mais isso, velho. e ele está lá nos Estados Unidos, e está numa certa indecisão, numa tomada de decisão, querendo saber, querendo fazer uma escolha entre ir para um clube ou ir jogar em outro lugar, em outro país e tal. E aí, quando eu vi tanta euforia nele e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade, muito cuidado de tomar uma decisão que seja importante para a carreira dele, eu falei: escuta, você não acha que era o momento de você fazer um coach com o mestre? Uau. E assim, o Vitor, às vezes, ele é um pouco resistente. Todos os meus 3 filhos fazem terapias com o mestre e tal, coaches e outras terapias. E eu falei, mas assim, já com aquele receio de ele falar não e tal, né? Porque o pessoal mais jovem, eles pensam que sabe tudo e tal. Então, quando ele respondeu, ele colocou, claro, pode ser. Porque eu Uau! mostrei para ele, olha, eu acho que num momento como esse é importante você contactar com o propósito do que você fazer, para onde ir, qual o propósito de escolher um lugar ou outro. Então, às vezes num coach, numa frase, numa palavra, o mestre fala alguma coisa em uma palavra, uma frase, a gente faz uma conexão com um propósito que é desde o coração e não desde a mente ou da idealização. Então, seria um momento legal para o coach. Escrevi mais ou menos assim, né? A gente estava falando por mensagem. E aí, de repente, ele colocou: pode ser, vamos marcar. Que legal. Sim, Eu fiquei super legal. feliz, né? O Dorival Mas, ele tem uma claro, história muito legal, Dorival. Vamos contar a sua história, porque assim, vou cortar o Dorival. sério? O Dorival, ele liberou a casa dele, se divorciou na luz, casou na luz, teve filho na luz, mas casou, né? Confirmou muita coisa com a Lucy, que hoje é companheira dele do processo. E ele passou por muitas coisas muito conectado à guia do mestre, que eu acho isso bárbaro, porque os dois estão na luz, os dois são parceiros, são amigos, vêm de vidas, né? E eu estava no dia que o Dorival liberou a casa e depois ele fez um coaching familiar, ele, a Lucy e os 2 filhos. No dia que ele estava tomando a decisão de eles serem parceiros, mas já não mais como marido e mulher, senão como parceiros de muitas outras oportunidades que eles estão criando cada vez mais, criando filhos, empresas, enfim.
Conta pra gente, Dorival, essa história, porque você é muito amigável. Você é um cara bom pra casar, sabe? Bom pra separar também. Você é um cara bom pra casar e bom pra separar. Bom pra ter filho, bom pra ter sociedade, porque você está sempre buscando o mestre, né? Eu acho super bom isso. Obrigado. Na verdade, são muitas histórias, né? Precisaria muito tempo para contar todas. São 16 anos nessa caminhada com o mestre, através da Roberta Aranha, que está aqui presente, que me apresentou o mestre. Eu e a Lucy, minha esposa na época, a gente colocou muita força, ela principalmente, e eu sou muito grato também. E daí vem uma caminhada, os meus 3 filhos, todos fazem terapias com o mestre, de alguma forma, ou com os canais, algumas pessoas da empresa. Então, o que é bom para mim, eu gosto de expandir para outras pessoas. Tanto é que quando eu me aproximo de alguém, ou quando tenho alguma relação comercial com alguém, que eu sinto o desejo de presentear a pessoa, eu falo, olha, eu vou te dar um presente. Ainda aconteceu essa semana, tem uns 15 dias em Franca, eu estava com um senhor que é da área da construção e ele começou a me contar umas coisas e tudo. E quando ele foi avançando muito rapidamente sobre as questões que ele tinha com filhos, com sócios, com algumas coisas, eu falei, escuta, eu não vou poder te ajudar muito, mas eu vou fazer o que eu faria se fosse pelo meu filho, se fosse pelo meu irmão, se fosse pela minha esposa. Eu vou te presentear um coaching com o mestre e possivelmente vai ser presencial, que tudo indica que ele vai a Franca e tal. Então o cara me olhou assim e aí viu que o negócio era sério, ia passar só de uma conversa, né? Então ele estranhou assim, sério? Eu falei, sério? Eu vou te presentear um coaching que é o que eu daria para as pessoas que eu amo. Então é o que eu confio, é o que eu gosto. Para mim seria o melhor presente, seria você fazer um coach com o mestre, né? Então foi assim também a minha relação quando casado, o tempo inteiro com a Lucy, com os filhos, né? O mestre sempre muito presente, a gente sempre muito conectado a essa frequência que o mestre emite de amor, confiante na diferença que faz em nossas vidas realmente ter a consciência que somos somente instrumentos, seja para nossos parentes, como a Marina com a avó, com o irmão, com a mãe, seja para os nossos amigos, seja para as pessoas que trabalham com a gente, ter essa consciência que a gente pode ser apenas instrumento para mim, é algo muito grandioso, porque me gera uma atitude e uma energia muito clara e, ao mesmo tempo, com mais leveza, porque eu não tenho a responsabilidade de tentar convencer ninguém de algo ou querer ser um modelo de algo, não. É apenas um instrumento de divulgar o que, para mim, eu tenho consciência que é bom e que está sendo bom e que sempre foi bom. Foi assim o tempo inteiro no relacionamento com a Lucy, ela sempre trabalhando as questões dela no processo, eu trabalhando as minhas. Quando trabalhamos os dois enquanto casal, foram muitas terapias juntos, muitos coaches, para que cada um se descobrisse realmente o que é que estava se passando, desde uma realidade essencial e não desde uma mente que tem medo, que cria, que inventa coisas, que está conectada a estruturas e aos medos e às aparências, sem levar em conta a felicidade, por exemplo. Então, lidar com tudo isso é muito maravilhoso. Não por acaso, essa semana eu escutei 2 vezes um coach em família que o mestre fez, quando eu e a Lucy estávamos ali se divorciando já, e fizemos um coach com os meninos, com o Davi, com o Vitor, eu, a Lucy e o mestre. E não por acaso, fazendo academia 2 vezes essa semana, eu escutei esse coach, e é assim, de uma profundidade, de uma luz que, ao escutar, eu não tenho como explicar de onde vêm aquelas palavras, de onde vem Não, e a tanta, energia, né? tanta claridade, tanta energia, e os meninos super leves, sabe, olhando para tudo isso com muita expansão, muito distante
desse julgamento do certo ou errado, do que Do vai drama. ser bom ou ruim, drama, expectativa, dor, medo, sabe? E sim, mais próximo do amor, que ele pode existir com as pessoas desde as estruturas juntos ou não, mas o amor, para mim, hoje é uma coisa muito mais simples, mais sublime e menos dramático, menos possessivo. Eu fiz muito Bonito. drama com a Dori, separação dos meus pais. Eu não tive um mestre A gente pra... vem, Eu fiz a muito gente vem drama. a gente vem desses dramas, né? sim. Dessas separações difíceis, doloridas, que vão deixando traumas na vida das pessoas e poder fazer um processo desse, desde essa consciência da essência, é completamente diferente. Dori, eu queria te fazer uma pergunta. Sério? Como a gente está falando aqui sobre esse nível de consciência em família, de como isso é importante, né? Se você consegue, assim, compartilhar com a gente o que você sente, o teu sentir com relação a essa diferença da tua experiência como filho e da tua experiência como pai, a diferença, assim, sabe, com relação a esse nível de consciência, porque você também sempre buscou esse autoconhecimento e traçar esse paralelo aí de como você Na sente. tua Assim. família materna, ou seja, com a mãe, com o pai, né? E agora com teus filhos. Sim. Enquanto filho, eu sempre senti muita gratidão. É claro que muitas memórias podem estar aí mais escondidas, que eu não consigo alcançar desde a consciência, mas geralmente o meu sentimento pelos meus pais sempre foram de muita gratidão, tanto antes do processo como depois também, com mais consciência. Aí é que essa gratidão se expandiu. Consciente, claro, de todo do cenário, os cenários são diferentes e tal, os tempos são outros. Como pai, eu acho que se não fosse o processo, existiria mais cobrança da minha parte, tanto comigo mesmo quanto com eles. E com esse trabalho que a gente vai fazendo em nós mesmos, com esse acompanhamento do mestre nas relações entre eu e eles, os filhos, para mim é mais leve. Eu consigo proporcionar talvez para eles a liberdade que eu tive. A minha mãe sempre falou que criou filhos para o mundo e não para ela. Então, embora ela tinha uma personalidade muito forte, mas ela nunca foi de prender muitos filhos, de controlar, de dizer o que tinha que fazer ou deixar de fazer. Claro, sempre muito amorosa, com muito cuidado, mas eu sentia sempre essa liberdade. E com os meninos eu sinto isso hoje, então para mim é muito tranquilo. Eu acho que eu falava isso com alguém também essa semana, sobre o quanto a minha relação com eles está numa fase muito boa, com os três, com o Felipe, o Vitor e o Davi, sobre o quanto eles me procuram, diferente do que acontecia no passado. Eu acho que à medida que eu fui entregando esse amor no momento certo, conversando na hora certa e não cobrando e não procurando, acho que eles vêm a mim quando precisam, quando querem conversar, como o Vitor buscou ontem. Eu estou com dúvida e queria saber, você me ajuda, você liga para uma pessoa aí, conversa e tal. E aí eu dou o meu melhor nesse momento. Eu acho que isso me preenche atualmente, vamos falar assim. Porque essa coisa do controle e de querer saber o que é melhor para cada um deles é muito difícil para mim entrar nessa. Eu acho que eu não consigo mais, sabe? Tentar definir, por exemplo, essa escolha que o Vitor agora, ele meio que colocou assim nas minhas mãos. O que é que você define? Eu falei, não sou eu que defino, é a sua vida, é o seu tempo, é a sua carreira, então sinta no seu coração. E se você quer ajuda, eu te sugiro um coaching para ver se você se sente mais à vontade para tomar uma decisão desde a essência, né? Mas Então, isso assim,
também é um aprendizado que você teve durante o teu processo, Claro, né? Desde o claro, processo com o mestre, claro. que você foi podendo estar agora preparado para poder entregar esse amor e sabedoria, ou seja, né? Sem Sim. querer E controlar, sem querer... distante também das estruturas, porque é incrível como não estar dentro de um casamento também a gente não se afastou, ao contrário. Então, Uhum. poderia se pensar, porque desde a mente, às vezes a gente pensa que uma separação, alguma coisa assim, vai nos distanciar, quando na verdade não aconteceu esse distanciamento. Ao contrário, sabe? Existe uma confiança, porque talvez de lá para cá a gente também teve conversas mais profundas através da guia do mestre, através desses coaches, em conversar com eles em momentos que são decisivos, que são importantes para eles, e não exercer uma cobrança diária, às vezes desnecessárias, de uma vez que eles são, de certa forma, são muito responsáveis, são dedicados e tudo. Então, às vezes, desde a nossa mente, a gente tem uma estrutura de cobrança, sabe? Um excesso de cuidado que é típico de pai e de mãe, que não estou dizendo que é certo ou errado, nada disso, cada um tem que se perceber como lida com isso, mas que às vezes, em exagero, a gente acaba afastando eles da gente, sabe? Jogando em cima deles expectativas que são Não nossas, sei né? se eu consegui responder a pergunta da Yara, se quiser Não, perguntar tranquilo. algo. Mas era Então, mais ou menos isso, que assim, que enquanto filho, eu realmente, a minha sensação de muita gratidão, de muita... Eu tenho essa sensação de amor recebido, vamos falar assim. Não me sinto, não sinto essa falta. E enquanto pai, eu estou aprendendo. Então, o mestre nos ajuda muito com isso, nessa relação, e eu procuro desmistificar também uma coisa que era muito minha, que é esse modelo de achar que a presença ela só existe quando estamos presentes, e às vezes não. Às vezes, mesmo à distância, como estamos, no caso eu e Vitor, às vezes estamos conversando muito mais frequentemente do que ele morando dentro de casa, por exemplo. e uma coisa que eu acho muito interessante também, assim, com relação a esse tema, é essa questão da reprodução dos padrões, né? Dos padrões genéticos. Então, também tem um pouco a ver com essa pergunta. Eu reconheço, por exemplo, através do processo, através da guia do mestre, dessa metodologia, eu vejo muitos padrões em mim de reprodução, assim, de padrões de intolerância, muita intolerância, padrões de raiva, né, e, e são questões assim, quando a gente fala, às vezes talvez alguém possa estar nos ouvindo aqui, não está no processo, não entende, assim, quando a gente fala de cura com os pais, né, de cura com a mãe, cura com o pai, e de como isso tem a ver com a gente ir cada vez mais ampliando a consciência desses padrões que a gente traz, familiares, né, e de como ir dissolvendo eles, como o mestre nos ensina, dissolver com amor, né, e, e sair de conflitos, de energia de conflito, de energia de raiva, de energia de briga. Também muitas repetições, né? Que o mestre fala da gente transcender as nossas células, o nosso DNA. Então, eu hoje posso perceber, por exemplo, no compartilhar com o meu pai, não só as semelhanças físicas que eu tenho com ele, mas eu consigo agora, inclusive esses dias que eu tive com ele, eu consegui perceber umas semelhanças energéticas, né? Ou seja, de consciência mesmo, que está dentro do meu coração e que eu vejo reverberando na energia dele também.
né? E como isso é muito profundo, né? Quando o mestre fala da gente curar com esse masculino ou com esse pai, é porque é como a gente está num mundo de projeção, né? Projeção é como se fosse um espelho, né? A gente projeta no externo aquilo que está dentro da gente. E aí eu vejo nele essa projeção de muitos comportamentos que eu acabo tendo e que ele também tem, né? E que eu achava que aquilo era eu idealizava a vida dele, né? E eu não sabia como esses comportamentos reverberavam em mim a ponto de eu também ter comportamentos muito similares com esses que ele foi tendo. E não por amor, né, a mim ou a ele, mas a partir de uma identificação com um sentido de falta de merecimento, de falta de amor próprio, de insegurança, que você vai relevando certas situações e se acomodando nelas, né? Porque você não sabe como fazer para poder atravessar esse padrão que está ali na sua frente e que você fala, ah, mas meu pai também é assim, minha mãe também é assim, e você vai achando que isso faz parte, você vai achando que não tem o que fazer. E o que o mestre nos leva é justamente a olhar para isso e olhar e falar, uau, eu posso transformar isso, né? E é um presente muito grande, porque você que tem um pai que ainda está com a gente, ainda está nesse plano, está vivo, eu tenho a minha mãe, nessas conversas que a gente tem com eles, desde, claro, dessa consciência que a gente vai integrando a partir do processo com o mestre, é muito rico para mim essa conversa, por exemplo, quando eu visito a minha mãe, tenho conversas mais profundas, como foi a infância dela, como foi a adolescência, como foi, sabe, o casamento, o início, nascer dos filhos, as mudanças de cidade, de lugares. E daí ela vai contando tudo assim com muita precisão, com muita empolgação. E daí eu vou identificando também muito claramente o quanto muitas, vamos falar assim, muitas dores que ela viveu ou que herdou dos pais dela também, Uhum. o quanto muito isso também está em mim, sabe? Exatamente, é isso E mesmo. É que nem, por exemplo, aí, eu fui comemorar o aniversário, né? E eu descobri com 91 anos que o pai dele não deixava comemorar o aniversário dele, porque o aniversário dele caía na quaresma. Então ele passou a infância inteira sem comemorar o aniversário, porque o meu avô era tão católico que ele não deixava fazer a festa. Mas então, hoje em dia, ele comemora várias vezes, porque ele tem esse trauma, sabe? Essa dor, né? sim. De não comemorar o Então aniversário. a gente vai olhando tudo isso, e pelo menos para mim, eu sinto muita gratidão em identificar isso, porque não é uma questão de acusação do que, ah, mas eu trouxe isso daqui e dali. Não, é só uma questão do que é, e que bom, e que alegria, e que bênção a gente ter essa ferramenta e ter essa oportunidade de ainda ter essas pessoas aí do nosso lado, próximas, para a gente conversar e poder identificar isso em nós mesmos e poder trabalhar isso. E poder, talvez, levar isso até o mestre, num coaching, numa conversa, numa terapia, sabe? Falar, olha, eu identifico isso, que é do que está no meu DNA, veio assim do pai da minha mãe, veio da minha mãe, e eu identifico isso em mim e, e E quero me cortar esse ajuda, eu quero ciclo, né? isso, eu A gostaria de Marina olhar mesmo para foi agora para o Éden isso. fazer um trabalho lindo com a mãe dela, né, Marina? Também. Eu, eu acho que para mim é muito legal ouvir o que o Dodge estava contando dessa relação dele com os pais e com os filhos, porque cada um tem uma relação muito única, né? E a forma de que recebeu tudo e as curas que tem para fazer, mas eu sinto que
eu tive muita liberdade desde a criação que eu tive, desde as relações que eu tive, mas uma liberdade que para mim se misturou com um sentimento de falta, assim, uma falta de uma atenção, uma falta de uma guia mesmo, assim. E acabei criando uma personalidade muito rígida comigo mesma, de eu preciso decidir sozinha, eu preciso resolver sozinha, eu preciso tomar decisão, eu preciso dar um jeito. E acho que essa rigidez tão grande comigo se refletia muito nas cobranças que eu acabava fazendo dos meus pais, sabe? E, e acho que esse trabalho que eu fui fazer agora no começo do ano com a minha mãe se estende para qualquer outra relação, e também para a relação com meu pai, mas é um lugar de encontrar a compaixão, porque que nem o Davi estava falando desse lugar de buscar razão, né? Por que eu sou assim, por que isso acontece dessa forma, o que aconteceu na história que fez ser dessa forma. Eu também fiquei muito tempo aí e ainda muitas coisas ainda entram nesse lugar, mas a compaixão não tem nenhuma razão, né? A compaixão é justamente sair desse lugar da explicação, do motivo, do entender e poder soltar. Eu acho que esse foi o meu maior aprendizado nas curas com a minha mãe e que eu estou tentando trazer para todas as relações, que é soltar as expectativas que eu tenho do outro. Então, a minha criança tinha muita expectativa de como uma mãe deveria ser, de como um pai deveria ser, desde o que eu via ao meu redor e desde o que eu sentia falta, né, de receber. E, e eu não conseguia sair desse lugar, não conseguia me libertar desse lugar de cobrança, do querer mudar o outro, para que ajudar o outro a ser aquilo que eu queria que ele fosse para mim, para poder suprir as dores, né, que eu trazia. Então, era um nó muito grande assim que eu tinha dentro de mim em relação a essas relações, e que se aplica a todas as relações da minha vida, na verdade, dessas expectativas. E quando eu comecei a entender isso e poder olhar para minha mãe e para o meu pai como seres que não são pai e mãe, não são os papéis que eu atrelo a eles, e sim só seres, eu consegui sentir a compaixão dentro de mim e a gratidão real pela vida, por tudo que eles me deram, sem nenhuma cobrança. E óbvio, eu ainda me perco desse lugar muitas vezes. Várias situações me E pegam a memória e agradecer me até voltam. aquilo que a gente não entende, né? Que a mente não entende, você agradecer, apesar da mente vir com aquela. Né? Eu acho que esse lugar da compaixão é um lugar que você não precisa de compreensão, porque simplesmente eu acho que é o lugar onde realmente você entende que o outro é, e ele é o que ele é, e o que ele te dá é o que ele te dá, e, e o que ele não te dá, ele não te dá, e tá tudo bem, ele não precisa te dar. Então, eu venho muita coisa assim da cura que eu venho tendo com a minha mãe, eu ainda não sei falar sobre, sabe? Porque justamente vem desse lugar de não explicação. Muita coisa que é isso que eu estou compartilhando foram coisas que eu pude perceber, mas eu vejo que no dia a dia que isso vai se transformando. Então, acho que é um nó que foi sendo desdado, mas que conforme no dia a dia eu vou nutrindo uma nova relação diferente, essa nova relação vai se criando. Então, eu estou aqui no feriado, estou aqui com a minha família, estou compartilhando com a minha mãe, com a minha avó, hoje especificamente estou com meu irmão, com os meus filhos, meus primos, e é um lugar distinto, assim, de relacionar que está sendo criado a cada dia, a cada momento. E eu acho que ir para o Éden com a minha mãe e poder começar a me aprofundar desde um lugar que o mestre me levou na personal, assim, de poder sentir compaixão por, por, por aquilo tudo que eu julguei, na verdade, né? E transformar isso em compaixão é um lugar de tirar minhas correntes mesmo, fios que eu alimentava em relação a essas relações
que não eram amorosos, eram de cobrança, eram de falta, era desde um lugar de carência. E eu acho que eu estou construindo isso ainda a cada dia, né? Conforme eu vou em cada conexão recordando disso e nutrindo essa relação. E a minha mãe nela, né? Nas questões dela, o que com certeza facilita muito, porque são Claro, duas porque ela pessoas também está, né, nesse mesmo. trabalhando na mesma ponta. É muito legal isso. Durante quando começou a pandemia, o mestre me deu uma guia para eu ir para casa dos meus pais durante a pandemia. E eu voltei para casa deles com o Davi pequenininho e morei um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio com eles. E foi muito bacana porque é uma guia do mestre tão simples e tão sábia, porque ele falou para mim: conversa com teu pai sobre a infância dele. E aí, à medida que você vai, é o que o Doge falou também, à medida que você vai conhecendo a história do outro, você vai vendo essa história de um outro ângulo, né? E aí você vai percebendo, você vai integrando, né, que o outro, poxa, o outro tem ali também Suas as suas questões questões, as profundas, suas né? curas, a sua criança, feridas, né? E simplesmente, e aí tipo, é muito bacana, porque é isso que você está falando, acho que é o link das duas coisas, que é essa compaixão que a gente, que é um caminho que a gente vai percorrendo, que é o que o processo do mestre nos ensina, que eu acho que é o propósito maior, que é do amor incondicional. Então é a gente realmente ter esse amor pelos pais, pelos nossos pais, pelos nossos familiares, de um lugar de incondicionalidade. Então, sem expectativas, permitindo o outro ser mesmo, né? Quem ele é. Mas essa coisa do amor incondicional também a gente só consegue sentir porque cada imersão do mestre a gente se enche de amor, né? A gente está ali o tempo todo se alimentando dessa energia amorosa para a gente poder sentir essa Contactar. energia das nossas células, para a gente poder olhar para o outro a partir dessa energia de amor. Então, enquanto a gente não se nutre dessa energia amorosa em nós mesmos, é impossível você poder olhar para o outro desde esse lugar. E olha que eu estou com o mestre há 18 anos e foi a primeira vez que nesse convívio com meu pai eu consegui sentir ele desde esse lugar onde eu sinto essa energia de amor em mim e sentir nele também. Então, lógico que eu sempre, eu amo você, mas sempre era uma coisa muito daqui, verborrágica, né? Do falar, porque a gente aprendeu que a gente ama. Mas é diferente quando eu tive uns momentos com ele de sentir essa vibração de amor nessa relação com ele, né? Mas eu só pude identificar porque eu estou trabalhando em mim, né? Muito profundamente, senão eu não alcançaria poder ver essa expressão. Para mim, é muito, se clareia assim, é como, acontece como se fosse para mim, uma certa magia nesses momentos dessas conversas, tanto com os pais como com os filhos, porque tem um propósito. Nós estamos sendo, além de guiados pelo mestre, além de estar nessa energia de amor, um propósito de trabalhar em nós mesmos. Uhum. É simples e ao mesmo tempo para mim é muito profundo, integrativo assim, esses momentos que eu tenho tido com a minha mãe, com os meus filhos, porque é diferente de uma conversa onde de repente eu poderia estar conversando com minha mãe e ela começar a falar de coisas do passado e eu poderia nesses momentos se perder e estando muita gente junto acabar falando de outras pessoas. Uhum. Ah, por isso que outra pessoa é assim, Uhum. isso faz sentido. E aí poderíamos nos perder do propósito, Analisando, né? Fica aí analisando uma na mente, situação e analisando. viraria só comentários, só conversa às vezes bonita de família, tranquilo também, sem problema, mas não tem essa mesma Profundidade. profundidade de quando
eu estou procurando conversar desde um lugar também de me observar e também desde um lugar de amor, sem também cobrar nem a eles e nem a mim mesmo, né? Então, assim, é claro que não é o tempo inteiro assim, não vou te dizer que eu consigo isso. Às vezes eu me reúno ou com minha mãe, ou com meus filhos, ou com irmãos, nesse intuito e às vezes me perco. Acontece. De Sim, repente, isso é o que mais, isso é o que mais acontece, acontece. né? Mas aí depois eu Sempre falo, real. bom, tentei. E não tem um culpado, Não. não é isso, não, sabe? Não, as pessoas não têm que estar compreendendo o que que a gente estava buscando, né? Uhum. A gente, claro, pode esclarecer, pode conversar, mas eu não, já tive cobranças com isso, mas hoje eu evito muito. Mas quando essa conexão existe, quando eu consigo escutar a outra pessoa e ter assim uma espécie de compaixão e entendimento e trago também isso para minha história e a correspondência com o meu dia a dia, com os medos, com as atitudes, com as falências, e também, claro, com a força que eu tenho em algumas situações. E aí eu vejo que está tudo conectado e eu consigo estabelecer toda essa informação mais clara, sem emoção, talvez, assim, sabe? E, e aí cabe a gente trazer essas histórias todas na luz com o mestre, sabe? Com os seres de luz, na imersão, sabe? Buscar que venha mais informações, sabe? Que venham mais essa consciência desde esse lugar que é muito divino, muito leve, muito essencial, desde esse lugar de amor que o mestre nos traz. Em vez disso, vamos falar assim, que se não fosse por aí, poderia ser atraindo experiências às vezes difíceis, experiências que podiam nos trazer muita preocupação, muito medo, muita insegurança, muita dor, ou, ou experiências que talvez levasse a gente a essa consciência, mas não pelo caminho do amor, vamos falar assim. Muito E eu legal. sinto isso nessa magia que ocorre nesse momento, sabe? É, é. Verdade. Total. E aí eu só agradeço ao mestre por essa ferramenta, por dia a dia nos conduzir e nos recordar da importância da frequência, da importância de ir em todos esses pontos, mesmo quando tudo parece que está tudo tranquilo, eu não tenho nenhuma preocupação e tal, mas não é uma questão de ter ou não preocupação, é uma questão de escolha, de trabalhar no nosso ser o que eu sinto, que para mim é algo assim infinito, não é algo que são 10 questões, terminou aqui, eu estou na 9, falta uma. Não, é uma virada O de chave. checklist. É uma São virada de chave, coisas né? que A são gente coisas que saber. vão aí, que a gente vai dando passos e vai encontrando assim horizontes novos todos os dias, sabe? Eu acho muito bonito e e me dá uma energia muito legal também isso, me fortalece. Realmente esse trabalho que o mestre nos ensina a fazer, né, com a gente, ajuda muito a virar essa chave, né, de idealização do outro, da intolerância, porque a gente começa a perceber que nós somos os responsáveis por tudo aquilo que a gente cria, né? E só nós vamos poder mudar isso, né? Então, às vezes falam assim, essas reuniões de família ou esses convívios muitas vezes são muito tensos, difíceis, mas são tensos e difíceis porque a gente sempre está buscando um culpado fora de nós, estamos desde a personalidade, nessa vitimização, né, das dores que vêm, às vezes que a família até alimenta essa dor, é, que às vezes muitos membros da mesma família sentem em relação a um ou outro, né? Mas
quando você faz um trabalho desse, mais profundo, você vai mudando esse olhar, essa forma de lidar e de se relacionar e saber que cada situação ela está muito conectada com você e com a tua energia. E que só você, quando muda a sua vibração e a sua energia, pode olhar para aquelas mesmas questões e para aquelas mesmas pessoas que aparentemente, até para os irmãos, para os outros, ainda continuam sendo iguais, mas para você já não é mais igual, é diferente, porque você está mudando. É que a gente vai para uma outra frequência. Você tem muito isso com a questão da tua relação com teu pai e da tua família, né? Que você fala isso, que você tem os seus irmãos. Como que é isso, Yara? Conta um pouquinho só para gente, mostrar. Essa é uma longa história, mas é uma história de cura minha também, porque eu passei muitos anos numa energia de revolta muito grande com meu pai, e de repente eu comecei esse processo de olhar melhor para mim mesma, para tudo isso, e hoje é completamente diferente a minha relação com ele. Ele é pai de 6 filhos, e só tem relação comigo, porque eu faço esse trabalho em mim, porque eu faço essa tarefa comigo mesma e tô de coração aberto. Consegue se desidentificar, né? Com Sim, essas dores com que essas seus dores, irmãos com essas sentem, mas que dores. você, de alguma maneira, também começa a se responsabilizar e saber que isso está em você, né? Também, né? Porque está na gente. Total. Mas a gente tem essa coisa de... Me vejo muito, assim, nesses padrões todos. E só que é a questão da consciência, né? Você ter a consciência de que você tem essas informações em você, só que você também tem a escolha, né? De fazer diferente, de vibrar diferente, de vibrar nesse amor, nessa compaixão. E aí isso vai criando uma outra frequência onde você começa a se relacionar de um outro lugar, né? Com seus familiares. De um lugar de mais amor e mais compaixão. Mais alegria. E mais alegria. Marina está aí pensando, porque eu sei que é um tema... Eu estava pensando nas transformações das minhas relações e o quanto uma das coisas é a minha relação com meu primo também, que começou o processo, mas o quanto eu tenho, né, ainda para transcender, é um trabalho que mais está me guiando, me ajudando, e eu tenho um profundo trabalho ainda para fazer em relação a esse sentimento de rejeição, e o quanto o meu primo foi uma pessoa muito importante para mim nesse momento em que ele entrou para o processo e eu pude sentir toda essa energia da rejeição, que foi evidenciada, que foi clara desde a relação que a gente tinha, e o quanto hoje, assim como meu irmão é uma das pessoas mais próximas, assim, que me dá tanta força e que eu posso conversar numa linguagem, eu posso falar profundo, e que a nossa relação também mudou completamente, assim. Então hoje ele fala, nossa, Má, hoje eu sou um dos seus maiores defensores quando a família fala, quando te criticam, eu ainda eu trago, eu falo, eu não me preocupo, sabe? Eu sei que ela está fazendo esse trabalho, mudou muito e completamente, e é algo que me traz uma felicidade, assim, poder estar próxima da minha família de uma outra maneira, de uma nova forma de me relacionar, mais amorosa, onde eu sinto esse amor real, que não é esse amor do controle, não é esse amor por obrigação da convivência, porque a gente tem o mesmo sangue, porque a gente nasceu na mesma família, e sim porque a gente se conecta, se reconhece e pode se auxiliar quando a gente pode ser real um com o outro. E nesse processo é muito bonito, porque a gente acompanha, né, ao vivo, e as cores, a cura de cada um. Então, muito a gente legal. tá vendo, a gente escuta a imersão, a gente pode conversar depois sobre, a gente pode trazer os assuntos. Então, é uma transformação muito grande poder ter a família nessa mesma direção, com essa mesma guia, na mesma ferramenta, porque vai
vai abrindo portas para uma relação real, para uma relação transparente, né? E eu vejo como a não transparência é o que causava a maior parte das divisões, é o que causava a maior parte dos julgamentos, e o fato da gente se abrir, poder se enxergar desde as nossas essências, gera essa aproximação, gera essa união. Que Isso é muito linda, bonito. Eu tenho Que lindo, evidenciado em Fábio. cada pessoa da minha família que vive esse processo. que linda, Fábio. Gente, obrigada por esse momento muito especial. Obrigada pelo Daqui a convite, 15 dias o obrigada Alegre-se vai voltar com outro tema para A vocês. gente já é dia 15, o próximo Alegre-se vai ser no sábado, no- às 18 horas. A gente vai falar sobre salto quântico. E aí convidamos a todos. Muito Então, olha, obrigado. gente, obrigada, Dudival, obrigada, Obrigado, Maria. Yara, Obrigada, Roberta, Luz. Marina, Obrigada, Marina. Cris, obrigado pelo convite, Obrigada. obrigado, mestre, por esse, Se vocês por puderem esse encontro. desligar o de vocês, eu agradeço, porque eu não estou conseguindo desligar aqui. Aí, Um beijo. Tá bom. Beijo, até a gente. Obrigada. Obrigada. sim, aí ela sai, mesma coisa, tá vendo? Olha, aconteceu. Aqui tá com delay. Mas olha só, eu não consigo. Eu vou fazer o seguinte, igual da outra vez, tá vendo? Eu